falava que sobre as eleições de 2026, eu vejo políticos no território nacional brasileiro falando sobre as eleições de 2026, eu boto a mão na minha cabeça e fico perguntando, Deus, por que é que eu não consigo ver, enxergar pela parte espiritual a eleição de 2026? Era como se ela não fosse... A paz do Senhor, irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Edifica Gospel Oficial. Se você for novo aqui, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para que vocês fiquem por dentro de mais vídeos como este. E no vídeo a seguir, vou ficar com o apóstolo Reginaldo Rolim e ter uma fonte de revelação para edificar nossas vidas. Assista esse vídeo até o final. Então nós temos que orar dobrado, algo muito forte. Tem que acontecer lá na Venezuela até o dia 10. Deus está acelerando os processos na Venezuela. E é preciso que acelerem os processos da Venezuela, como eu já tinha dito antes, para todos que oram. Eu conheço pessoas que oram, vocês. Vocês oram, eu sei, tenho certeza que vocês oram. E que Deus faça isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que até o dia 10 muitas coisas aconteçam lá na Venezuela. Eu digo sempre uma coisa, que isso é impossível até de se dizer, mas as coisas possíveis eu deixo para os principiantes, as impossíveis fica para o meu Deus, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu olho, né, muitas pessoas mandaram muitos canais, e os canais de grande credibilidade, mas falava que sobre as eleições de 2026, eu vejo políticos no território nacional brasileiro falando sobre as eleições de 2026, eu boto a mão na minha cabeça e fico perguntando, Deus, por que é que eu não consigo ver, enxergar pela parte espiritual a eleição de 2026? Era como se ela não fosse funcionar normalmente. Eu que eu consegui ver foi os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março de 2026. No máximo até aí, um grande reboliço de um impacto sobrenatural. E até o último dia desse mês de outubro, nós iremos contemplar, vai correr com muita pressa as coisas que vão acontecer. O inimigo está querendo armar aqui alguma estratégia para poder confundir os Estados Unidos da América, mas Deus me disse que não irá conseguir confundir os Estados Unidos da América, nem tampouco Donald Trump, nem o secretário de Estado lá, Marco Rubio, sabe? Deus está na frente, bilhões de quilômetros dos nossos opositores e adversários no reino espiritual, né? Então é impossível tentar confundir ou qualquer tipo de coisa. E eu não consigo ver de maneira hipótese alguma a eleição de 2026. Se vocês olharem todos os canais, todos eles falam da eleição de 2026. Todos os canais falam da eleição de 2026. Eu já, há 7 meses, eu digo, não consigo ver a eleição de 2026. Há 7 meses, mais ou menos, janeiro de 2025, eu digo, eu não consigo ver a eleição. Aliás, faz 9 meses, novembro, dezembro de 2024. Novembro, dezembro de 2024, eu digo que eu não conseguia ver a eleição de 2026. Um grande reboliço vai acontecer antes disso. Eu vou dizer, um grande reboliço vai acontecer antes disso, da eleição de 2026. E esse reboliço tem probabilidade de 300% ou 500% de acontecer ainda em 2025. Esse reboliço tem uma probabilidade de 500% de acontecer ainda em 2025. Se ultrapassar alguma possibilidade desse, por causa da briga grande espiritual, não passa do mês de março de 2026. Então, mas a eleição mesmo, eu não consigo ver pela parte espiritual. Então, eu nunca mudei sobre isso desde novembro, dezembro de 2024. E pela a minha fala agora, dia 6/10 de 2025, vocês observam que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Tá? Porque eu procuro ver, quando eu vejo deputados e senadores e o próprio Bolsonaro, né, se cogitando da parte dele que ele não pode dar entrevista sobre as eleições de 2026, de deixar ele elegível de 2026, né, eu dizia em 2024, novembro, dezembro,
que eu não viria Bolsonaro elegível, vocês se lembram muito bem, eu não via Bolsonaro elegível por vontade própria de qualquer autoridade dentro do território nacional brasileiro, ministro e etc. Mas eu via ele elegível por vontade própria de Deus ou meio que a obrigação na marra. E eu creio que vocês se lembram disso. Foi em novembro e dezembro de 2024, eu creio que vocês se lembram disso. Eu nunca mudei. Mas eu olho os canais, muitas pessoas mandam os canais, e todos eles falam a mesma coisa, a eleição de 2026. Todos eles cogitam Tarcísio, né, cogitam Michele Bolsonaro, todos eles, né, falam aquilo que as suas especulações dizem, Tarcísio, Michele Bolsonaro e etc. Mas eu nunca mudei, eu não consigo ver a eleição de 2026. E, em uma das visões mais recentes, no mês 9, setembro de 2025, sabe, a hora agora são 21h25, 21 horas e 25 minutos, no dia 6/10 de 2025. Numa live mais recente, a visão mais recente, agora, no mês de setembro de 2025, eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro e do lado dele eu vi Eduardo Bolsonaro. Era como se um fosse presidente e o outro vice. Isso foi em setembro de 2025, eu vi isso claramente, continuei vendo hoje também em minhas orações, desde o final de semana. Eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro como um presidente e Eduardo Bolsonaro como vice. E eu não entendo de política, não sei se isso é possível, tá? Mas eu vi isso. Era como se fosse assim, na impossibilidade, como se Deus quisesse dizer algo espiritual para nós. Na espiritualidade, se houver uma impossibilidade por causa da saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, só uma pessoa era capaz de substituí-lo, Eduardo Bolsonaro. Então, quem quiser fazer as suas escolhas em território nacional brasileiro, faça. Mas eu digo sempre isso, nunca mudei. Aí vocês comparam com todos os outros canais e a gente se assusta. Eu digo, meu Deus, será que todo mundo... Será que esse povo está tudo errado, só eu estou certo, que é da sua visão? Deus está, porque você está com a minha visão, né? Você está com a minha visão. Então, eles estão todos com a sua sabedoria, intelectos, estudos, né, e matéria jornalística. E você está com aquilo que só o espiritual pode lhe mostrar. Somente o espiritual pode lhe mostrar. Então, eu continuo vendo da mesma forma. Na impossibilidade de Jair Messias Bolsonaro, por causa da saúde dele, que não está bem, tá? Porque toda essa gravidade da saúde dele já era para ter passado. Não passou porque tem algo ainda dentro dele que precisa ser revisto. Eu já disse tantas vezes, né? Se aqui fosse um país que escutava profeta da parte deles, eles já teriam sabido muitas centenas de vezes do que eu estou dizendo, do que eu falo, né? Do que eu falo. Então, é difícil. Eu vou pedir até para 03, vou titular, se eu estiver falando de Jair Messias Bolsonaro, né, e etc.